Okay, guys, welcome to our class again. And today we're gonna talk about coordinate conjunctions. Bem, hoje falaremos sobre conjunções coordenativas e este conteúdo está no livro didático de vocês na página 22, certo? Vamos lá. O que são conjunções? Conjunções são pequenas palavras, tá? Que têm a função de ligar duas palavras ou duas frases, para que possa então dar um sentido a elas. Por isso que algumas são chamadas de conjunções coordenativas. Vai dar aí uma coordenação, vai dar um sentido àquela frase, tá? A gente utiliza também algumas conjunções para que não precise haver repetição de palavras. A gente vai ver. Conjunções coordenativas ligam duas palavras ou frases independentes. Como assim? Quando eu falo duas frases independentes, significa que se eu separar as duas, cada uma terá sentido completo. Vamos ver o exemplo? Vou iniciar o exemplo com a frase em português para que vocês compreendam a questão de frases independentes. Ana gosta de ir ao cinema, mas eu não gosto. Ok. Por estar destacado, vocês já sabem que a conjunção é mas, certo? Agora faremos o seguinte. Vamos tirar esse mas e vamos observar a primeira frase. Ana gosta de ir ao cinema. Vamos tirar essa vírgula e colocar um ponto final. Vamos fingir que é uma frase só. Ana gosta de ir ao cinema. A frase tem sentido completo? Claro que tem. Ana gosta de ir ao cinema. Simples. Eu não gosto. Eu não gosto de alguma coisa. Eu não gosto de ir ao cinema. Eu não gosto de alguma coisa. Tem sentido? Tem. Só precisa de um complemento para dizer do que não gosta, mas a frase ela já tem um sentido. Quando eu adiciono o mas, que é uma conjunção, eu junto as duas frases, formando uma só. E essa frase ela tem sentido. Ana gosta de ir ao cinema, mas eu não gosto. Se eu dissesse, eu não gosto de ir ao cinema, a frase estaria completa, uma frase só. Se eu dissesse, Ana gosta de ir ao cinema, a frase estaria completa, apenas uma frase. Só que eu não preciso dizer, Ana gosta de ir ao cinema. Eu não gosto de ir ao cinema. Eu preciso repetir essas palavras? Não, eu posso deixar tudo mais curto. Basta utilizar uma conjunção coordenativa. Ana gosta de ir ao cinema, mas eu não gosto. Vamos agora ao exemplo em inglês. Anna likes to go to the cinema, but I don't. Anna likes to go to the cinema, but I don't. Observem que a conjunção mas em inglês é but. Anna likes to go to the cinema, but I don't. Ok? Seguindo, vamos às the most common, ou seja, as mais comuns. As preposições mais comuns, porque são várias, assim como na língua portuguesa e na língua inglesa, também tem várias preposições, mas a gente tem algumas que são comuns, as que a gente mais usa. Elas formam uma palavrinha. Fun boys. Fun boys. Fun boys. F de for. A, no caso A, de and. N de nor. B de but. O de or. Y, yet. E S, so. Vamos entender cada uma dessas? Vamos lá. For significa pois, porque, né? Nossa, repeti aqui, desculpa. Qual é a função de for? Vai ter uma função de explicação. Por exemplo, eu gosto de ir ao cinema, pois eu me divirto muito.
Eu gosto de ir ao cinema, pois eu me divirto muito. Então, eu utilizei esse pois para explicar o porquê que eu gosto de ir ao cinema. Entendeu? Eu gosto de ir ao cinema, pois. Qual é esse motivo? Eu me divirto muito. Ok? And significa e. Não é a letra só, gente. Não, a gente tá falando de alfabeto aqui, não. Tá? É a conjunção. Essa conjunção, ela tem a função de adição. Por exemplo, eu gosto de maçã e morangos. Observe que eu juntei as palavras maçã com morango, porque eu gosto das duas. Eu não preciso dizer eu gosto de maçã, eu gosto de morango. Não, eu posso dizer eu gosto de maçã e morango. Nor. Nor significa nem. Tem a função de negação. Gente, antes de a gente colocar nor, a frase anterior ela tem que estar negativa também. Por exemplo, Maria não sai de casa. Nem eu. Maria não sai de casa, nem eu. Entendeu? Maria não sai de casa. A primeira frase já está negativa, nem eu. Então, nesse caso, eu usaria esse nem em inglês nor. But, mas, porém, tem a função de oposição. Como a gente viu aqui em cima. Ana likes to go to the cinema, but I don't. Ana gosta de ir ao cinema, mas eu não gosto. Então, ó. Ana gosta, ok? Mas eu estou oposta a ela. A minha opinião é oposta dela. Então, eu não gosto, ok? São diferentes. Or, que significa ou. Esse ou, ele tem a função de alternância. Uma alternativa ou uma escolha. Por exemplo, você escolhe o vestido vermelho ou azul. Então, eu tenho aí uma opção, ou melhor, duas opções, o vestido vermelho ou o azul. Yet significa apesar disso. Também tem função de oposição, mas o sentido é diferente de but. Como assim? Seguiremos agora aqui, ó, para o finalzinho. It's a small car, yet it is supremely spacious. It's a small car, yet it's supremely spacious. É um carro pequeno. Ainda assim, é surpreendentemente espaçoso. Então, observe que o carro ele é pequeno, mas aqui eu coloco uma ideia oposta ao fato desse carro ser pequeno, que é dele ser surpreendentemente espaçoso. E a última, so, que significa por isso ou então. Esse so é muito utilizado no inglês informal, aquele inglês que a gente conversa, né? E esse so ele tem função de conclusão. Quando você vai concluir alguma fala, né? Por exemplo, deixa eu até pensar. Eu não dormi bem, então eu estou cansada. Eu não dormi bem, então eu estou cansada. Eu concluí a minha fala afirmando que eu estou cansada. Para finalizar, vamos a alguns exemplos. We stayed at home and watched TV. Nós ficamos em casa e assistimos TV. Então, observe que esse and, que significa e, está juntando nós ficamos em casa com assistimos TV. Se eu não escrevesse esse and, a frase teria sentido? Vamos dar uma olhada. We stayed at home, watched TV. Nós ficamos em casa, assistimos TV. Tem sentido? Não tem. Por que não tem? Porque essa frase, do jeito que ela está construída, ela precisa de uma conjunção. Agora, ela teria sentido se fossem duas frases distintas. Por exemplo, nós ficamos em casa. Ponto. Nós assistimos TV.
Ambas têm sentido completo, mas eu não preciso repetir o nós. Nós fizemos alguma coisa, nós ficamos em casa, nós assistimos TV. Então, justamente por não haver necessidade de repetição, a gente adiciona uma conjunção coordenativa. Segundo e último exemplo, porque esse terceiro aqui eu já dei, né? They tried but did not succeed. They tried but did not succeed. Eles tentaram, mas não tiveram sucesso. Eles tentaram, mas não tiveram sucesso. Ok, galera? Então a nossa aula de hoje é sobre as fanboys, ou seja, as conjunções coordenativas. Espero que tenham compreendido, tá? E vamos à nossa atividade do dia.